Alô, seres culturais, aqui Ronaldo Teixeira, mais uma edição do podcast que você esperava, o podcast Mundo Criativo. Tudo sobre a cadeia da economia criativa, especialmente aqui no nosso querido Tocantins. Sejam todos e todas bem-vindos. Como de praxe, vamos agradecer os parceiros, porque é aquele velho ditado, ninguém faz nada sozinho. Agradecer a Fé Comércio, CNC, Sesc, Senac, na pessoa do seu presidente, Telvino Pisoni. Agradecer o Marcione Muniz, aqui do Estúdio Produção da Voz, pioneiro aqui em Palmas. Agradecer a Maria Clara, nossa maga das redes sociais, e a mulher da nossa equipe aqui. E agradecer esses três convidados especialíssimos que estão hoje com a gente aqui, que são figuras que eu admiro, sabe, e são espelhos bons para mim, sempre foram e continuam, e hoje estão me dando essa honra aqui, que isso vai servir muito para vocês. Como de praxe também, vamos começar lendo um poema aqui de um poeta nosso, de uma poeta nossa, nesse caso, Alita Maria, com o livro Carretel de Rosas. Eu vou ler para vocês Carpi. Triste romaria contrastando com o cemitério da ladeira, louca ventania apagando os últimos vestígios da fogueira, vai descendo a romaria com suas santas descobertas, vai tecendo a cantoria com suas rimas incertas. Lenta agonia vai morrendo a alegria nas janelas abertas, e na doceria apodrecendo o confete as moscas funestas. Pousando a cotovia canta triste numa nota derradeira, planando a agonia rasga a tarde no canto da carpideira. Ah, a morte, triste alento dos que partem em vão. Ah, a vida, triste momento dos que amam sozinhos. Pois amar é somente o que faz meu coração. Que numa romaria infinda palmilha os caminhos, procurando um cemitério, a sombra de um anjo caído, para sepultar os sonhos de ter você, sonhos pobrezinhos. Salve, Lita Maria, para vocês, pessoal. Bem. Gente, que eu falei que esse programa também está especialíssimo hoje, porque essas três figuras, como disse, eu admiro demais e prezo demais. Eles estão me dando essa honra demais aqui de estar com a gente nesse programa hoje, nesse dia 14 de junho de 2024. São cineastas, produtores culturais, ativistas culturais, escritores, eles são tudo, eles são fera demais, como eu falei, são espelhos bons. E eu gosto, eu acredito aquele ditado, não sei se era do Guimarães Rosa, perto dos bons que a gente fica melhor, né? Então, assim, eu tô com eles aqui, é uma alegria. Muito boa noite e seja bem-vindo, Edson Cabral Oliveira. Boa noite, Ronaldo. Eu só tenho a agradecer de estar aqui na companhia de amigos, né? Pessoas que a gente já admira há muito tempo, que já tivemos em tantas outras batalhas, né? E falar um pouco de uma coisa que para mim é nova, né? Eu sou menino, eu sou um iniciante nesse processo, mas é um sonho antigo. Eu sempre falava, o dia que eu assumi a Academia Palmeiras de Letras, eu falei assim, olha, eu passei minha vida inteira com um escritor escondido e um gestor trabalhando, né? E a minha intenção era, pelo menos em algum momento da minha vida, quando eu me aposentasse, eu pudesse fazer um pouco daquilo que me dá mais prazer do que trabalhar com gestão. Apesar de que eu sempre gostei muito da área de administração. E aí isso foi acontecendo. O mundo se transforma por três coisas: guerra, acidentes, catástrofes, né? Ou então pandemia. Então, acho que nós juntamos tudo isso e aí o audiovisual entrou, junto, paralelo ao trabalho que eu já fazia de crônicas de escrito, e estou muito satisfeito, muito feliz, e mais feliz ainda de estar aqui, né, ao lado do João, companheiro antigo, vizinho de Taquara Sul, e o Nivaldo, que também a gente já trocou boas e maravilhosas figurinhas, né? Um bom trabalho para nós aqui, um bom bate-papo. Amém. Obrigado demais, Edson. Muito bom. João Luiz Neiva, você me honra com sua presença, tá? Muito obrigado pela vinda e boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado, Ronaldo. Parabéns pelo Mundo Criativo, um podcast aqui, né, extremamente necessário, porque a gente precisa dos espaços de fala, né? A cultura precisa dos espaços de fala, né? E uma coisa que eu tenho mais corrido atrás é justamente dos espaços de fala, onde a gente pode
justamente colocar as nossas alegrias e as nossas agruras também. Os gargalos também, né? Os Claro. gargalos também, porque a nossa... Vocês vão falar disso aqui, viu, João? porque as nossas atividades é muito complexa, a nossa atividade é muito complexa, né? Sim. E a gente passa por muitos percalços, né? Mas, enfim, o importante é que a gente tenha um espaço para poder falar, discutir, né? Falar Perfeito. do nosso trabalho, falar dos trabalhos dos outros companheiros, né? Essa interligação era fundamental. A cultura se alimenta do diálogo. Claro. Então, é importante esse diálogo que nós vamos ter aqui. Parabéns mais uma vez pelo programa, viu? Eu estou ligado em todos. Obrigado, João. Gente, e o Nival Corrêa? Gente, o Nival Corrêa, como eu já falei em programas anteriores, ele já esteve aqui como entrevistador, convidado, acho que por 2 vezes. O Nival, os nossos 4 primeiros programas foram gravados no estúdio dele. Ele abraçou esse programa desde o início, por isso que eu sempre cito ele aqui também, no início dos programas, agradecendo o empenho dele. Nival, seja bem-vindo e obrigado pela presença, meu querido. Paz, bom demais, sabe, Ronaldo? Saber assim que o programa assim já tem várias edições, né? Então cada vez mais tem trazido pessoas assim que são bem importantes em várias áreas, em várias vertentes. Eu tenho acompanhado, né? Agora assim toda essa trajetória das pessoas. Então assim nós que somos tocantinenses, né? Que somos artistas, a gente vem ganhando muito porque tem pessoas que você não tem compreensão nenhuma. Eu não tinha nem compreensão de alguns artistas, né? De algumas pessoas que são produtores, são criadores. São fazedores de cultura. Estão dentro de uma cadeia produtiva da cultura, né? E a gente não tinha noção nenhuma para saber o que aquela pessoa está fazendo. Então, quando a gente vê dentro do programa, né? Já me vê, pensa, cara, eu vou entrar em contato com aquela pessoa, né? Vou ver o que é que sai de lá, né? Porque tem uma ideia dela que dá certo com outra ideia que eu tenho, que aquilo forma um produto cultural e aquilo é importante, né? Para o fomento da cultura e para a nossa cadeia produtiva. E obrigado, assim, por hoje, assim, tá trazendo, assim, 2 grandes galardões, assim, da cultura, né? Que, né? Um grande escritor, né? E um grande cineasta, documentarista, né? Que hoje a gente está trabalhando junto, fazendo um trabalho junto que vai ser bem bacana, né? Então, assim, eu agradeço muito assim, por esse programa. Eu que agradeço, Nival, você sabe disso. Gente, fazendo aquela colinha básica aqui para introduzir, apresentar para vocês um pouco mais sobre essas 3 figuras especialíssimas que estão com a gente hoje aqui. O Edson Cabral de Oliveira é escritor, poeta, dramaturgo, compositor, ativista cultural, intelectual, administrador, professor universitário, pesquisador, palestrante, consultor, empresário e gestor público. Viu, gente? Falei, ele é de muita coisa. Nasceu em 23 de outubro de 1959 em Natal, Rio Grande do Norte, meu conterrâneo nordestino. Ainda pequeno, mudou-se com toda a sua família para Brasília, Distrito Federal, onde teve sua formação escolar, acadêmica e deu início em sua carreira como administrador. Na capital federal, atuava no Ministério do Interior, quando foi formada a Comissão Pro-Tocantins, que reunia lideranças intelectuais em prol da emancipação do norte goiano. Viu, gente? Pioneirismo aqui também. Edson, depois quero trazer os pioneiros de Palmas aqui no momento oportuno, os principais, o presidente da Associação dos Pioneiros, para a gente fazer um panorama sobre os 30 e poucos anos do Tocantins, 36 anos do Tocantins hoje. Em 1989, veio para Miracema, capital provisória do Tocantins, e posteriormente para Palmas, onde formou sua família e consolidou brilhante carreira, consagrando-se como um dos administradores e gestores mais admirados e respeitados do estado do Tocantins. Graduado em administração pela Universidade Católica de Brasília, com especialização em gestão pública e MBAs em liderança empresarial e design estratégico. Tem experiência em consultoria empresarial e pública, possui vasta atuação na iniciativa privada, entidades classistas, Sistema S, faculdades e em diversos órgãos públicos nas 3 esferas do governo, federal, estadual e municipal. No Tocantins, atuou com destaque como diretor técnico do SEBRAE, secretário de governo da Prefeitura de Palmas, vice-presidente do Naturatins, secretário estadual de administração, membro fundador do Conselho Regional de Administração, o CRA-TO, e presidente da Academia Palmense de Letras, a APL, entre outros. Atualmente é presidente da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, ATR. Mas ele está aqui hoje, pessoal. Ele está como, ele disse que não é ainda, ele é um neocineasta, ele está com um projeto audiovisual, que ele vai falar mais tarde aqui para a gente, tá? Edson, mais uma vez, seja bem-vindo. Se quiser acrescentar alguma coisa, é isso? Não, assim, primeiro que tudo isso aí é fruto
das oportunidades que a vida dá, né? Que você pegou muito Sim, bem. eu comecei muito cedo, eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 para 14 anos e nunca parei. Estou com 65 anos de idade. Uma correção, não estou mais na agência Tocantinense de Regulação. Atualmente Beleza. eu sou diretor de gestão em projeto da Tocantins Parceria, aposentado. E a empresa que eu trabalhei bom tempo com ela, fazendo evento, trabalhando com comunicação, com consultorias empresariais, eu a transformei numa produtora independente de audiovisual, porque foi o caminho que eu escolhi para poder fazer o que eu chamo dessa nova fase, né? Não parar também, né? Não, é porque assim, Ninguém pode parar. eu não considero a terceira idade. Eu considero assim, ó, Também. para algumas coisas eu sou uma criança, um menino entusiasta. Jogo bola até hoje, com 65 anos de idade. Tento, Olha aí. né? Tento ver se um dia eu aprendo. Mas assim, o que me traz essa vontade de fazer as coisas é porque assim, eu não quero atirar para qualquer lado. Eu tenho uma linha, uma área que eu quero atuar, que é a mesma que o João trabalha, documentário. E por que documentário? Assim, com as mudanças que ocorreram na tecnologia, você não tem mais aquele filme feito para uma sala de cinema num domingo para ter a pipoca. As coisas criaram diversos tipos de formas Dinâmica de você diferente. colocar. Assim, mas uma coisa surge com muita força. E eu, no curso que eu fiz de documentarista recentemente, isso apareceu muito. O documentário caminha para a ficção caminha para o documentário. Porque as pessoas gostam de histórias verdadeiras. E, particularmente, no caso que eu estou querendo caminhar e estou conduzindo, já com 2 projetos em fase de andamento, de captação, de montagem, e alguns outros ainda em fase de planejamento, são de pessoas que transformaram a realidade ou movimentos que aconteceram que transformaram significativamente, em algum momento, a área em que aconteceu. Então, para a gente conversar daqui a pouco, o principal documentário que eu fui habilitado e classificado na Paulo Gustavo foi Doutor Araguaia, que é a história do médico gaúcho. Pera aí, Rafa, vou te cortar. Você não dá spoiler agora, não. Tá bom, daqui a pouco a gente volta, então. Só sobre a tua biografia aqui. Tá. Claro, e aí você atualizou, me corrigiu, mas isso explica a sua trajetória, né, Edson? Você é um cara guerreiro na acepção da palavra. E essa questão de trabalhar, porque aqui nós somos praticamente, acho que todos de origem nortista, nordestina, sou cearense, mas fui criado em Grupi, mas eu trabalho também desde criança. Quando eu fui diretor técnico do Sebrae, eu procurei criar o que nós chamávamos de um núcleo de economia criativa. Eu participei de discussões com o Sebrae de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, que tinham uma experiência maior. Fui gerente regional do SESI aqui. Então, no SESI, não tem coisa mais interessante do que você trabalhar com as questões tanto de esporte como de cultura. Mas, já polemizando um pouquinho, criando uma dificuldade, é muito complexo a área de cultura no estado de Tocantins. Infelizmente, é uma coisa assim, que é difícil. Acho que é no país todo, né, no cara? país todo, mas aqui tem umas questões assim, muito que alguém se sente, as pessoas se sentem dono de algumas coisas, se sente assim, sabe, proprietário de alguma coisa. E eu acredito que o que falta um pouco é trabalho mesmo. No campo da literatura, que eu fiquei muito tempo, você conta a dedo quem está produzindo literatura no estado. Conta a dedo. Tem muita gente. E não vamos falar nem qualidade, né? Não, Porque não. qualidade é o tempo, é o Agora, senhor, o assim, grande juiz, vai dizer fica aquele negócio. quem escreve. Então, assim, eu acho que em todos os campos que eu trabalhei, na área pública, coisa, eu sempre procurei ir atrás das coisas para fazer que se transformassem naquilo que eu desejava, trocar, alterar. E então eu não quero ser diferente no audiovisual. Admiro muito, acompanho, trabalho, pesquiso. Então, o que eu quero ver se eu consigo é que as histórias que a gente escreva cheguem lá na frente. E aí, essa experiência na área pública, eu confesso que eu não tenho medo de dizer para ninguém, cansei. Sim. Cansei. Tem hora que você cansa. Eu brinquei muito com o Tião. Tião, você passou uma vida inteira fazendo jornalismo para ser gestor. Eu passei a vida inteira como ser gestor, larguei para voltar para o campo da literatura, da cultura. São escolhas, né? Mas, assim, não me arrependo de nada. Foram todas experiências maravilhosas. Constituí minha família, organizei. E meu cantinho em Taquarussu está lá. Para me poder ver nessa fase da vida agora, que a gente nunca sabe quanto tempo dura, né? Mas, enquanto puder, eu quero continuar Cara, colaborando nessa área. Eu trabalhei 8 anos na gestão pública, mas foi o espaço necessário para pegar o know-how que eu tenho hoje na área da cultura, como um todo. Mas não quero mais nunca para a minha vida. Nunca a gente pode falar essa palavra, porque ninguém é dono do destino, né? Mas se eu puder optar por não aceitar uma gestão pública, trabalhar em gestão, não me interessa mais. Gente, vamos aqui para o João Luiz Neiva.
jornalista, documentarista e pesquisador da cultura material e imaterial. Formação audiovisual, curso de roteiro, roteiro de documentário com Marcelo Pedroso pelo CANE, Palmas, roteiro pelo MINC, Palmas, roteiro de documentário de Moretti pelo Instituto Icumã, Goiânia, Goiás, direção série pelo Instituto Icumã, Goiânia, Goiás, direção de fotografia com Alziro Barbosa, CANE, Palmas, TO, trabalhos realizados, Tocantins, Rio Afogado, Doc TV 2005, média direção, roteiro, Projeto Cidade, um olhar na arquitetura do Tocantins, série, 7 episódios, curtas, indicado para o Prêmio Rodrigo Melo de Franco, IFAM, do Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, né? 2007. Direção e roteiro, Giro da Folia de Cima, Doc Média, selecionado para o primeiro Festival Etnográfico de Recife, Pernambuco, 2006. Categoria Novos Olhares, direção e roteiro, Altar de Pedra Canga, que é sobre aquele poema de Pedro Tierra, grande poema. Célio Pedreiro. Célio Pedreiro. Esse é do Célio, lá de Porto. Porque o Pedro Tierra também é de Porto, e é o nosso maior poeta que eu costumo falar. E ele fez um poema também, que até os meninos do Chama Viva fizeram um espetáculo, né? O Desejado, se eu não me engano, não é, Nival? Falando da história do período da ditadura aqui no então Norte Goiano, né? Que hoje é Tocantins. Aí eu troquei, tá? Essa é do Célio, Pé da Ganga, tá? Direção e roteiro A Promessa, Doc Curta, edital TO, curta, direção e roteiro A Sanfona e a Flor, ficção, curta, direção e roteiro Projeto 21, diálogo com cinema, série, 21 episódios, curta, direção e roteiro Zé das Bicicletas, doc curta, direção e roteiro Big Banda, doc curta, direção e roteiro Plano de Voo, doc curta, direção e roteiro Artesão, doc curta, direção e roteiro Entre Todas as Coisas, doc curta, direção e roteiro 30.500 dias, doc curta, direção e roteiro Palavras e Melodias, série, 2 episódios, média, direção e roteiro Ruas e Quintais, série, 3 episódios, média, direção e roteiro Entre o Céu e a Terra, doc, curta, direção e roteiro, Os Aviadores, doc, média, direção e roteiro, Memória Inaudita, série, 3 episódios, doc, curta, direção e roteiro. Ufa, gente, como eu falei, esse cara aqui, o João Luiz Neiva, ele é assim, espelho. O bom e o mal aí depende de cada pessoa, mas para o bom profissional e para o profissional humilde que quer crescer na área, esse cara tem uma trajetória maravilhosa e é espelho para quem quer aprender alguma coisa na área do audiovisual no Tocantins. Para mim, ele é um dos espelhos bons aqui. João, é isso mesmo? Quer acrescentar alguma coisa? Falei? Não, é isso mesmo. Nossa, é coisa pra caramba, né? Não sei como é que eu dei conta disso tudo, João. Vai não respirar. Faltou alguns aí. Vai não respira, né? De cada um desse aí. Ainda tem alguns aí na lista aí, né? Tem, Na realidade, isso, lá no canal, nós temos hoje em torno de 154 trabalhos. 150. Desses quase 20 anos de produção. Nossa. Sendo que 8 ou 9 são de estudantes do curso de jornalismo, né? Da disciplina de documentário, que a gente também agregou para colocar no canal, que são trabalhos maravilhosos. Bom, é uma trajetória dedicada exclusivamente ao cinema, né? Ao audiovisual, né? Por quê? Porque a gente chegou à conclusão que nós precisávamos fazer alguma coisa pela memória. Até então, o audiovisual, né, principalmente no Tocantins, não estava explorando essa questão da memória. Né? E nós tomamos essa iniciativa e colocamos isso como carro-chefe do nosso trabalho. A memória material e a memória imaterial, do Estado Tocantins. João, só um pouquinho. Você fala bem baixinho e eu sou daqui que grita. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu alcançar, né, um portfólio desse porte, porque a gente também tinha muita proximidade com as histórias que nós estávamos contando. Entendeu? Eu sou de Porto Nacional, basicamente, vamos dizer, quase a metade, um pouco mais da metade, são histórias de Porto Nacional que a gente resgatou, trouxe para a contemporaneidade, em função de que muitas dessas memórias elas vão se perder de uma forma muito rápida se nós não tivéssemos feito isso durante esses 20 anos. E muita coisa que nós deixamos de fazer não foi feita, porque não deu tempo e perdemos algumas memórias importantíssimas, porque o cara morreu, acabou. Um dos problemas sociais do Brasil é a memória, sabe disso, né? Gestões. Um gestor entra e fala assim, não, eu vou apagar o que o outro fez, ou para de fazer o que eu estava fazendo,
ou apaga o que o outro fez, quer dizer, é uma visão deturpada. E você vai falar daqui a pouco, João, você nessa pegada aí, você está com um projeto que eu acho de importância extrema, que é o resgate de uma tradição popular na região aqui, que a gente vai falar daqui a pouco. Mais uma memória, né? Gente, vamos aqui então para o Nival Corrêa. Como eu falei, gente, o Nival já é parceiro aqui da equipe. Aqui a gente vai falar um pouco dele aqui sobre mais a questão do audiovisual, mas o Nival ele tem uma vida permeada na cultura. Ele veio maranhense, veio para cá, trabalhou como ator no Chama Viva. O movimento junino, que agora nós estamos chegando no ápice agora nesse mês de junho e julho, mas o ápice agora em junho, ele é um dos pioneiros aqui, um dos incentivadores, realizadores, fazedores, junto com outras figuras, junto com o nosso cangaceiro high-tech, o Cláudio Maranhão, que é da Cafundó do Brejo, que já esteve aqui com a gente, né? Bom. O Nival tem uma trajetória aqui no Tocantins que é de dar inveja, mas é aquela inveja branca, tá? Aquela inveja sadia. Olha, vamos caminhar no rumo desse cara aqui, que ele está fazendo as coisas. Vamos tentar fazer também. Nival Corrêa dirigiu e roteirizou a série infantil de ficção com 26 episódios de 3 minutos, O Boneco de Barro e o Rei, para a TV Brasil, com veiculação na EBC Pernambuco, EBC Bahia e TV Cultura, e disponível hoje nas plataformas de streaming Amazon Prime Video, Now, Claro e Loki. Dirigiu a série Amazon Fashion, com 11 episódios de 26 minutos para o canal Fashion TV da Prime Box Brasil e atualmente disponível no canal de streaming Amazon Prime Video. Dirigiu e roteirizou a série documentário Esporte e Saúde, com 8 episódios de 15 minutos, sobre a importância do esporte para a saúde mental e física, veiculado na TV... Desculpa, gente. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Veiculado na TV Record News Tocantins em 2023. Dirigiu e roteirizou o longa-metragem de documentário Diário de Ana, que trata sobre o suicídio de jovens no Brasil, selecionado para a Mostra de Cinema do Sesc 2023. Diretor de produção do longa Sol da Bahia, direção-geral de Orlando Senna para o canal Cine Brasil TV. Dirigiu o curta-metragem infantil Menina Bonita de Tranças, o qual foi selecionado no 46º Festival de Cinema de Gramado, Rio Grande do Sul. Na Traquinagem, Mostra de Cinema e da Educação de Belo Horizonte, 2018. No 13º Festival Chico de Cinema e Vídeo do Tocantins, o nosso Chico, né, 2018. E na 18ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, 2019. E agora no 9º Festival de Cine Estudantil FENACIES, Uruguai. E vencedor do Prêmio Especial no Festival de Gramado e também vencedor do concurso interativo de trailers, clipes e webdocs do Festival de Cinema de Gramado. Está dirigindo o longa-metragem O Mês Mais Longo do Ano para veiculação no canal TV Meio Norte. Está dirigindo o longa-metragem Anonymous, que trata sobre as viagens e percepções fotográficas do experiente Daniel Taveira na Etiópia, México, Índia e África do Sul. Viu, gente? Isso aqui não falei nada das outras trajetórias, das outras áreas que esse homem já andou, já palmilhou. É isso, Nival? Quer acrescentar alguma coisa? Fique à vontade, meu querido. Ah, senão a gente vai sair daqui, não. Né? Vamos ficar aqui a noite toda. É por isso que meu cabelo está mais branco do que o neve do Cabral, né? Ainda tem, pelo menos. Né? Aqui tem uma Mas competição. a minha trajetória, assim, como eu vim do Maranhão, né, chegando aqui em Palmas, eu já me vi assim, como artista, né, trabalhando com quadrilhas juninas, né? E venho lá, tem 35 anos com quadrilha junina, né? E eu tenho uns 12 anos trabalhando lá no Arraial da Capital, né? Na coordenação lá do evento, né? E no teatro, né, o Cícero Belém me convidou, né, para fazer parte do Chama Viva, né, e a gente participou mais ou menos de 12 espetáculos, mais ou menos, né, e alguns... A gente se conheceu em Gurupi, né? Foi, a gente conheceu em Gurupi, lá como ator, né, naquele tempo, né, e assim, depois do teatro, né, eu fiz uma migração, né, que foi para a área do audiovisual. Eu trabalhava antes em alguns filmes, né, que eu não citei os filmes que eu fiz, né, novela, né, e novelas também, né, mas trabalhei como ator e depois eu engracei, gostei e comecei a trabalhar com audiovisual, né, na área de produção, né, com alguns roteiros, né, e na área da direção, né.
Então, assim, me apaixonei pela área, né? Uhum. Antes eu sempre fiz algumas parcerias, né, com escritores tocantinenses, né, para fazer filmes, para fazer audiovisual, né? E me encantei, gostei até agora, né? Espero aposentar também, né, com esse fazer igual nosso amigo Cabral, né, nessa área. Mas você falou aí de como ator em filmes e novelas. Cita de cabeça, você consegue lembrar? Cabeça, dois passos para o paraíso, né? Como é que era? Paraíso que foi A filmado dois aqui passos no... do paraíso. A dois passos do Dois Passos do paraíso, né? Paraíso. Do Alan. E eu participei do Descalço sobre a Terra Vermelha, que é uma série espanhola, né? Sobre Dom Pedro Casaldáliga, Casaldáliga. né? Acho que Nome da Morte, né? Uma série de filmes com o Caio Breta, são uns 5 mais ou menos filmes, né, que eu participei já com ele, né? E o Lagarto a caminho. O Lagarto Bonfim. Caminho do Bonfim, de Hélio Do Brito. Hélio Brito. De Hélio Brito, né? E alguns outros. Ah, sim, eu estou agora gravando, né, lá no Projac, lá na Globo, uma série chamada. E como ator, né? Como ator, de hora para outra eu voltei, porque é uma série lá da Globo, né? Claro. Pablo e Luizão, né? Que fala até um pouco sobre a história aqui do Tocantins também, né? Então, estou gravando essa série também, mas que é uma coisa que Então, mas você vai falar dos projetos, peraí, daqui a pouco. senão eu vou adiantar. Não. Mas uma curiosidade que ele me chamou. Eu ajudei na direção executiva do Cadê Porfírio, do Hélio Brito. Do Hélio Brito, né? Na época lá. O Hélio, vamos trazer ele Fui aqui. contemplado. Aham. Desculpa, ele citou o Hélio Brito e o Caio Bretas, dois profissionais que eu admiro. O Hélio, a gente é amigo desde Gurupi. E a gente vai querer eles dois aqui numa próxima, tá? Beleza? Então, beleza. Ô, Edson, a gente conheceu você com essa vertente na literatura. Sim. Como é que se deu essa guinada? Agora você vai aprofundar um pouquinho pro audiovisual aí. Veja bem, quando eu trabalhava na Ubra, né, chegamos a fazer alguns documentários dos projetos da Ubra. Um deles que eu gosto muito foi aquele resgate da fauna. E então, o cinegrafista eu acompanhava, perrengue para tudo quanto é lado, tudo. Claro. E depois eu fiz a edição, eu escrevi o roteiro, montei, colocamos a música. E é um documentário que foi feito daquele resgate do lago aqui do Luiz Eduardo Magalhães. Também trabalhando com alguns programas que eu fiz lá no início, ainda na TV Real, trabalhava com um programa que a gente passava, que era um programa como se fossem pequenas empresas, grandes negócios, que era resenha empresarial. Passava sempre aos sábados, eu gravava às quintas-feiras e mandava para Gurupi, Paraguaína. Então, essa paixão de coisa, de filme, eu digo assim, olha, a paixão do cinema começou quando eu ia no Cine Cultura em Brasília, assistir filme de faroeste, Trinity. Olha. Então, aquilo ali, aquela poeira, aquele negócio. Django. Sempre gostei. E a gente que mexe com literatura, a gente trabalha com algumas coisas, que é o que faz com que um leitor, um telespectador, uma pessoa numa plateia goste da história que você está contando. Aí tem duas coisas que são essenciais, né, João? Um é a jornada do herói. Então, toda grande história tem a jornada do herói. Ele está diante de um Mítico, conflito, né? ele quer mudar, ele passa por uma próxima situação, Passa pensa por que vira percalço. herói e ganha. Então, toda história bonita, bem contada, tem a jornada do herói. E o segundo ponto, verdade. para quem escreve, é o famoso arco, aquele arco da dramaticidade, né? É o arco dramático. É que hora que você vai deixar o telespectador com vontade de ver a outra parte. Então, isso veio e começou, até por uma brincadeira, trabalhando muito com o pessoal da Arte Sacra. Nós entramos num projeto chamado Terças Literárias no teatro. E aí começamos a fazer performance literária. Eu pegava a obra dos membros da academia e fazia uma coisa com teatro, era uma performance, não podia ser teatro. Mas eu fiz 2 projetos de teatros, que esse sim a gente apresentou, né, com um pouco maior de volume, assim, que foi a adaptação do Mercador de Veneza, que nós fizemos no Salão do Livro, e também uma coisa que eu criei, que é a mistura de 2 obras de Jorge Amado, que é O que a Baiana Tem, né? Vadinho comia muito bem. Então, eu juntava ali Casa Grande, Josafá, o Cacá participou de alguns projetos nossos, tudo. Então, esses trabalhos me foram, quando ele foi a transição para o audiovisual, foi quase que automática, mas ele aconteceu mais forte na pandemia. Teatro fechado, ninguém andando, e aí eu aprendi a mexer com um editor pequeno, um editorzinho caseiro, que é o Filmora, tudo, e aí eu comecei a escrever crônica e editar. Aí, quando amenizou um pouquinho a pandemia, nós resolvemos fazer um curta,
Os Relatórios do Prefeito Graciliano Ramos. É um livro que foi publicado pelo Conselho de Administração, que é a experiência do escritor Graciliano Ramos como prefeito de Palmeiras dos Índios. E aí, naquele dia, eu fui curioso, que hoje a gente fazendo filme sabe tanto que é complicado isso, documentário. A gente começou 4 da tarde, 3h30 da tarde, quando deu 21 horas, a gente estava gravando a última cena. E uma coisa assim, sem nenhum treino, sem nada ali, todo mundo fazendo, que é esse curta que eu tenho, que está na nossa plataforma. E depois escrevi um cordel sobre a ocupação do Taquarussu, e eu fiz esse cordel baseado em pesquisas, em livros publicados. Eu fiz na gravação de 2 pessoas que eu adoro, que eu gosto, parceiros meus de música, que é Genésio e Braguinha, que era Mangaba e Cajuí, a dupla. Então, eles cantando ali, a gente contava uma coisa um pouco ficcional também, porque a gente imaginava um namoro, esperando o seu príncipe encantado. Bem, aí, com isso, surgiu um fator interessante, que é o documentário que eu estou trabalhando. Já posso falar dele agora? Ou ainda está cedo? Está cedo. Então, Peraí, segura aí. Aí começou disso e veio projetos. Eu, graças a Deus, nunca tive muita dificuldade de elaborar projetos, tanto de literatura, na área pública, financiamentos internacionais, tudo isso. Então, eu consegui começar a trabalhar projetando para realizar. Porque, assim, como alguém falou aqui no início, ninguém faz nada sozinho. Cinema e teatro, jamais. É impossível você fazer. É coletivo pra caramba. Circo. Com certeza, com certeza. Mas agora você vai falar do projeto, peraí. Tá bom. E você, João Luiz Neiva, como é que essa história do audiovisual, o cinema, caiu na sua cabeça, meu querido? Rapaz, eu sou neto da primeira bilheteira de cinema do antigo Norte de Goiás. Né? Sou filho, né? Sou neto do primeiro exibidor. Né? E sou filho do cara que namorou a primeira bilheteira. Engraçado isso, né? Nasceu no Isso cinema. dá uma história, Nasceu no cinema. Dá uma história. Enfim, assim, quer isso dizer... lá em Porto? Não, em Porto. Meu avô colocou o primeiro cinema em Porto Nacional, chamava Cine Tocantins. Depois ele vendeu o maquinário dele para a dona Santa Aires, né, que ela mudou para Cine Rios. Né, ficou com o maquinário quase 35 anos, né? E eu sempre tive a oportunidade. Daquele tamanho. Justo, era quase um trator. É um trator, Enfim, e assim, eu tive muita sorte de morar sempre em cidades que tinham cinema, né? Até em Séries e Rialma tinha 2, em Séries e tinha Rialma. Você assistia um dia aí eu ia para Rialma e assistia de novo o filme, porque depois a película já ia embora. Né? Então, o cinema permeando a sua vida desde a infância, né? E como jornalista, eu trabalhei muito em televisão. Né? Eu trabalhei, o tempo maior foi em televisão. E em televisão, eu sempre me pautei, engraçado isso, né? As pautas que eu pegava em TV sempre eram matérias especiais. Né? Tipo, não era aquela matéria factual. Né? Era uma matéria fria, que aí produzia uma reportagem mais elaborada, né? Com elaboração, com um tratamento melhor de imagem, né? Enfim. Exigia pesquisa, etc. Exigia pesquisa, claro. Aprofundamento, claro. Muitas vezes, por exemplo, eu me lembro de uma que foi muito boa, foi quando o cara fez um primeiro barco grande para navegar no Araguaia. Isso na década de início de 80. Olha, né? cara. Enfim. Alguns dias, né? E quando eu vim para o Tocantins, em 92, né, que eu fui para a TV, para a TV do Estado, que era a Comunicatins, que reproduzia a TV Manchete, né? Naquela época, né? A gente sempre teve esse olhar para ter um departamento de produção especial, entendeu? Quer dizer, tinha um departamento de jornalismo, né, que eu coordenava, mas sempre tinha um olhar focado para criar um departamento de produção especial, que era justamente para começar a ter um olhar dentro do audiovisual. Entendeu? Quer dizer, uma reportagem que tivesse um olhar focado mais para o audiovisual do que para o telejornalismo. Entendeu? Mas, infelizmente, esse projeto ele não foi adiante, sofreu algumas intempéries e não foi. E quando chegou o Doc TV, né, em 2005, o Hélio Brito me convidou para a gente trabalhar em 2 projetos. Né? O Tocantins é Afogado e Dr. Gilberto, o médico que rompeu com Deus.
que era a história do Dr. Gilberto, um médico Lá de importantíssimo de Porto, que depois foi para Gurupi. Sim, depois para... Né? E a ida dele para Gurupi foi justamente no sentido de que ele, por nacional, a pessoa chegava para consultar com ele, pagava lá para a irmã dele lá um X, quando chegava lá dentro, ele devolvia o dinheiro para a pessoa. E a família falou, não, vai Foi acusado de Gurupi, comunista, inclusive. né, e tal. Enfim, e a partir desses 2 projetos, é como se fosse assim, foi a meu rito de passagem, né, para o audiovisual. E tive como um parceiro, uma pessoa já com uma larga experiência, né, naquela época ele já tinha quase 20 anos de cinema, Noélio Brito. Enfim, e foi aí a minha entrada, né, definitiva, né, dentro do audiovisual. A partir daí, nós começamos já a produzir, né? Logo depois do Tocantins Afogado veio a série do projeto Cidade, um olhar na arquitetura, que foi depois indicado para o prêmio Rodrigo Melo de Franco, e daí para frente a gente nunca mais parou, né? E sempre buscando também a qualificação profissional, porque a gente não teve formação em cinema. No jornalismo a gente não teve formação em cinema, e a formação em cinema para nós naquela época estava muito longe, estava muito distante. Nossa, a gente não tinha as condições necessárias para ir, por exemplo, para um centro onde você pudesse fazer um curso de graduação em cinema, né? Os custos operacionais eram muito altos, né? E o que a gente fez? A gente foi se qualificando através das oficinas. Aqui teve uma coisa muito importante, não sei se você se lembra do CANI. CANI era uma instituição da Fundação Joaquim Nabuco, que era sediada em Recife, que já tinha uma tradição enorme na formação de profissionais na área do audiovisual. O Tocantins foi o último a entrar. Nós entramos na rabeira, nós fomos o 18º estado a entrar dentro do processo. Ainda do continua CANI. esse processo? Não, por incrível que pareça, né? Há pouco tempo atrás eu fui buscar uma informação justamente para profissionais para dar aula lá no curso de especialização em documentação audiovisual que nós criamos lá em Porto Nacional, junto ao Colegiado de História da UFT. Quer dizer, aí eu liguei para uma pessoa, gente, vocês têm contato com o pessoal do CANI para a gente ver se a gente consegue uma parceria? Não, o CANI acabou. Eu falei, mas como acabou? Como é que se acaba com a instituição que já tem uma durabilidade, estava formando, já formava e formando pessoas dentro dessa área com uma necessidade incrível. Então, nós tivemos aqui 5 ou 6 cursos importantíssimos do CANI. Eu fiz 4 dos 6. E depois eu fui fazer qualificação em Goiânia no Instituto Iucumã, que é outro instituto importantíssimo nessa região próxima da gente para a formação de profissionais, que coordena o Curta Goiânia, já está no 32º ano, quer dizer, o curta-metragem é o festival de curta-metragem mais importante da América Latina. Enfim, então juntou toda essa questão. E outra coisa, eu digo que audiovisual a gente não pode parar de estudar. Qualquer profissão, você não pode parar de estudar. Então, essas oportunidades, quando ela aparece, a gente tem que pegar, né? Você não pode ficar acanhado. Então, assim, como Goiânia está muito próximo, né? E tem o Instituto que oferece, todo ano oferece curso, tem um laboratório de roteiro importantíssimo, que quase todos os projetos que passam por lá se transformam em filmes, né? Bancado pela Ancine, né? Enfim, então acho que a gente está dentro de uma trajetória, sempre buscando fazer o melhor possível dentro daquilo que a gente produz, né? E ao mesmo tempo a gente nunca deixa de estudar, e quando aparece alguma formação a gente está sempre atrás dela. Perfeito, João. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o profissional ele tem que ter essa humildade de reconhecer que tudo é aprendizado, né? Tem sempre coisa mudando, é a música do Bob Dylan, né? As coisas estão sempre mudando. Nival, e você, meu querido, como é que essa abelha do audiovisual aí te picou? Como é que ela te pegou aí? Eu comecei trabalhando no audiovisual como ator, né? Como ator em alguns filmes, né, que foram citados aqui, né? E depois disso, né, eu recebi até um convite, foi até a Eva Pereira que me chamou e tal, e falou, Nival, você está querendo uma ajuda aqui na questão de uma parceria para a produção cultural, né, para algumas coisas do audiovisual. Vamos entrar, e nós entramos, né? E aquele negócio me
Sabe, me extinguiu. Entrou e não saiu. Entrou e não saiu mais. E também, eu sou filho do Cane também. Olha Filho aí. do Cane porque, assim, eu fiz realmente, assim, acho que foi 2 ou foi 3 cursos lá no Cane, né? Aí depois disso teve um deles que foi de produção executiva, que foi com o João Vieira Júnior. Que você foi fazer fora, tá? Não, eu fui fazer fora de outros 2 cursos fora que eu fui fazer, segundo assistente, né, e roteiro, né, que eu fiz fora. Mas o do produção executiva eu fiz aqui, né, e quando eu fiz aquele curso, de lá é que veio a ideia de se fazer o projeto, né, do Boneco de Bairro Rei, né, dali eu já comecei a escrever, já fui fazer usando, né, a prática do que a gente ganhou durante uma semana tal de curso, né, e comecei a fazer o projeto ali, né, exatamente no período em que eu já tinha o Prodave 6, hein? Aí fiz o roteiro, fiz o projeto, né, dirigi o projeto, né, deu muito certo, né, e consegui colocar em canais de streaming, né, e tal, aí ver outras modalidades, né. Eu gosto muito, atualmente eu gosto muito de dirigir, eu não gosto muito de roteirizar, escrever roteiro porque a gente realmente que tem poucos roteiristas aqui no estado do Tocantins, tem bem poucos, e as pessoas que têm, eles mesmos querem dirigir seus filmes, né, isso é legal. Desculpa, Nival, você vai continuar agora? Esse, para você, seria um dos gargalos dessa área do audiovisual hoje no Tocantins? Sim, esse é um dos gargalos, assim, a gente tem poucos roteiristas no estado do Tocantins, tem alguns outros cargos que a gente, estou falando bem tecnicamente, alguns cargos que a gente não tem, tipo segundo assistente, a gente não tem aqui no estado do Tocantins. Nós vamos ter continuista no estado do Tocantins. Segundo assistente, nem pensar, às vezes, né, o primeiro assistente nem sonhar com isso, né? Mas a gente tem bons fotógrafos, né? Tem o Márcio Mazaron, que é um bom fotógrafo, né? Tem, assim, tem o Caio Bretas, né? E vários outros que a gente pode citar, né? A gente tem em edições, né? Tem empresas muito boas aqui em edição, de fazer acessibilidade. Eu trabalhei com acessibilidade todinha aqui no estado do Tocantins, minha equipe de fotografia todinha aqui, né? Direção de arte a gente não tem, mas a gente tem umas pessoas muito boas, assim, na área de figurino, né? Na área de criação, né? A gente ainda pode aproveitar, né? Então, assim, a gente, o advindo, novamente, sim, da Paulo Gustavo, se vier tem a Rouanet Norte, né? Com a Prodave, quando o Prodave voltar, né? Quando voltar as Audiblancs que vão ter, né? Que vão ser a 2, a 3 e tal, até mais ou menos umas 5, né? A gente vai precisar de mão de obra. Aí, então, é legal, sim, a gente trazer uma pessoa de fora, minha política é, sabe, Ronaldo? Você traz uma pessoa de fora, eu trago ali, ele aqui, né? aí suga ele, coloca outra pessoa do lado dele para poder aprender, porque foi assim comigo, assim com várias pessoas. Lá aprende e depois, opa, já tem uma pessoa aqui, não precisa contratar de fora. Tomando um pouco esse raciocínio que ele faz aqui, eu também acho necessidade, uma coisa muito importante, a gente sentar mais para conversar entre nós. Porque, às vezes, a habilidade que o João tem é o que está faltando para mim, o que ele tem que está complementando um projeto nosso. Nossa. E essa maneira de a gente ter um espaço, de assim, parar um pouco para conversar, de discutir perrengues, o que tem dificuldade, qualificação de mão de obra, é uma oportunidade, porque, da mesma maneira que, às vezes, você não tem um roteirista, mas tem, às vezes, não tem a pessoa adequada para fazer um roteiro para cinema, para filmes, né? Então, tem muita coisa que eu acho que, se a gente criar esse hábito de dialogar um pouco mais e de nos aproximarmos, né? Eu acho que a gente consegue fazer que esse gargalo hoje ponte, né? seja uma oportunidade para quem, com um pouco de qualificação, pode ser um excelente profissional. Por isso que aqui é bom esse canal, porque assim, eu já vi algumas pessoas que foram entrevistadas que são muito boas. Assim, eu vi 3 fotógrafos, né, que vai ser ter um episódio, vai ser 3 fotógrafos, e no qual eu fiz um roteiro, né, fiz um documentário que é de fotógrafo, e eu preciso de fotógrafos que falem sobre a fotografia daquele cara, né? Então é importante quando a gente vê o argumento do que a pessoa pensa sobre a ótica dele, né? Eu vou pegar aquela pessoa. Então, parabéns pelo Muito Criativo, né? Por estar dando essa oportunidade. Você está se referindo ao nosso último recente programa, que foi no dia 7, com os fotógrafos Glauber Matos, Jefferson Veras e Emerson Silva, que é o nosso Bento. Uma história maravilhosa. Foi um bate-papo maravilhoso. Nival, tu concluiu essa parte aí? Tá concluído com vocês aí. Beleza. Concluído. Volto para ti então, o Edson. Você falar do seu projeto. Primeiro, você vai falar qual edital você ganhou e como é que veio essa ideia desse projeto para colocar no edital. Tá. Primeiro é assim,
a ideia do documentário, ela surgiu de um fato sui generis, né? Eu sou muito amigo do Odilon Camargo, que é uma pessoa que já esteve por aqui, já esteve em Goiânia, mexeu com teatro há muito tempo. Sim. E a gente se conheceu de algumas campanhas aqui e ele faz um trabalho que eu admiro muito, que ele incorpora Fernando Pessoa. E então a gente sempre se tornou amigo. E quando eu estava trabalhando nas edições das crônicas, que eu precisava de voz, né? Eu sempre recorria a ele e falava. Nisso eu conheci a atual companheira dele, que é a Sônia Haas, Sônia Maria Haas. E a Sônia, eles moram em Caixa Prego, perto de Salvador, ali na Bahia. E em nossas conversas eu descubro que ela teve um irmão que morreu na guerrilha, que foi para a guerrilha, né? E que ela procurou a vida inteira o corpo dele e tal. Isso de bate-papo nosso, às vezes até informais. Sim. E aí, coincidentemente, eu estava há cerca de 1 ano e meio num churrasco no Córregozinho Taquarussu ali, na casa da minha filha, quando um tio do meu genro disse assim, rapaz, quem me salvou a vida foi aquele médico, João Carlos, lá em Porto Franco. Eu falei, quem foi? Ele fez a cirurgia aqui de apendicite. O maior médico que teve lá. E nesse dia, nesse banhozinho de córrego em Itaquaruçu, tinham 3 que tinham sido operados por eles. Olha aí, Nossa. cara. E um deles foi uma pessoa que depois viu o corpo dele lá. Eu falei, essa brincadeira aqui. Aí gravei com o meu celular, mandei para a Sônia. A Sônia se encantou e disse que ela tem isso tudo, e chorou muito e tal. Que eram pessoas que efetivamente conviveram com o irmão dela e que foram tratados por eles. E aí começou as histórias. Falei, se dá um documentário, brinquei com ela e começamos. Logo em seguida veio, coincidentemente, ela ia para um encontro das famílias de desaparecidos políticos, em Brasília. E aí eu comecei a articular e fomos para lá. E eu falei, eu vou gravar isso aqui para entender um pouquinho. Aí, nesse dia lá, eu conversei com o Nilmário, com o Hamilton Pereira, que é o Pedro Tierra, gravei com a Climéria, então todo mundo... E aí me chamou a atenção o tamanho daquilo. E Mário está, na lista da Comissão dos Desaparecidos, não é isso? Sim, é. E aí o que acontece? Aí naquilo ali eu percebi que estava para avançar mais. E aí ela me confidenciou também que um dos sonhos que ela queria ter era que ela passasse mais tempo em Porto Franco, para ela conhecer, porque ela esteve lá procurando o corpo em Xambioá, passando rapidamente. E aí nós conseguimos, com o apoio da Prefeitura de Porto Franco, já ajudando tudo, que ela e o Odilon ficassem lá durante 45 dias. E aí identificando pessoas. Elas passavam um videozinho no celular, nome. E aí nós organizamos para ir com a equipe de filmagem fazer a segunda fase da captação de imagem. Isso tudo ainda sem edital. Isso tudo ainda só nos... Vamos aqui, vamos fazendo, que de qualquer maneira isso aqui é uma coisa boa. Né? Aí foi. Depois disso, trabalhando com isso, aí eu me aproximei da Fundação Maurício Grabois, que é a fundação do PCdoB, e nós construímos uma parceria, que eles me dariam apoio com todo o material, disponibilidade de arquivo de imagens, som, livros, tudo isso, e me viabilizaram a possibilidade de eu ir a São Paulo gravar com 3 personalidades, né? Que é Zezinho do Araguaia, Genuíno e a Climéia, que ela ficou grávida, teve um filho na cadeia e colocou o nome do médico, João Carlos Reis Sobrinho. E aí começou aí pesquisa para cá, pesquisa para lá. João Carlos é o único dos 69 guerrilheiros que no primeiro momento não era clandestino, ele era médico com CRM direitinho lá. Em 64 ele era presidente da Federação dos Estudantes do Rio Grande do Sul. Então a história começou a ganhar uma dimensão boa, grande. E aí a gravação, quando nós trouxemos o material de Porto Franco, já estava em tramitação a Paulo Gustavo, que ia sair, aquele negócio. E aí construímos o projeto e ficamos ali. Lógico que ninguém consegue bancar um projeto desse com dinheiro próprio, porque ele é caro e tal. Mas aí o que acontece? Aí fomos na fase de pesquisa, argumentação, escrever. Eu li todo o material da Comissão da Verdade. Todo. Nossa. Eu li todo o dossiê, o relatório do Arroio. Eu li todo o relatório de Maurício Grabois. E aí, trocando ideias com o Nilmário, o livro dele e tal, bem, aí, de material e de conhecimento sobre a guerrilha, eu fiquei quase que um especialista. Que eu comecei a questionar o que vinha nos livros. Eu assisti o filme Conspiração do Araguaia, vi várias críticas ali que não batiam as datas. Assisti outros documentários que a própria Fundação fez, que é A Guerrilha por Dentro, que é A Voz dos Camponeses. E a gente começou a ver o quê? Divergência das informações. Então, vamos procurar mais. E aí nós construímos um conceito, que é o principal conceito, que eu trabalho no documentário. Vocês me perdoem, porque eu tenho que finalizar um pouquinho. Não, tá bem. Primeiro é o seguinte, é ressignificar a história de João Carlos Reis Sobrinho. Que quando ele, em 68,
as coisas apertam. E chega em Porto Franco, Tocantinópolis, que ele era sequestrador de avião, aquele negócio todo de coisa. E aí, o que acontece? Terrorista, né? Terrorista. Aí ele recebeu o recado terrorista, para ir embora para o Araguaia, para o sul do Pará. E ele vai para o sul do Pará, isso em 69, e ele é o primeiro a cair em 72. Ele foi na primeira enveredada do Exército, ele morre. E aí a história dele começa assim. Primeiro, em Porto Franco, é raro você não encontrar alguém que na época era criança ou jovem, que não foi tratado por ele. Ele foi o primeiro médico de Tocantinópolis. E aí veio uma curiosidade, viu, João, que você falou aqui. Eu lendo um livro de Jocelma meu Deus, Da professora apresentadora da Santana. Santana. Ela escreveu um livro, Médicos do Tocantins. Isso. E eu li o Médico do Tocantins, estava lá, doutor de... E eu falei assim, você não conheceu o João Carlos Vaz Sobrinho? Nunca ouviu falar nele? Não sei quem é, não. Aí eu já estava com o documentário, falei assim, mais um motivo, né? Aí eu fiz uma gravação com o Eduardo Manzano e a Heloísa de Porto, que foram médicos pioneiros em Porto, e que também tiveram envolvimento com perseguições por conta disso. Enfim, aí quando você volta de Porto Franco, você se assusta com o que a gente traz, né? Pessoas começam a chorar, salvou meu pai, como salvou não sei o que lá. Aí pessoas que ele foi padrinhos de festa de formatura, tudo. E ele tem uma curiosidade que ele era bem mais novo do que Maurício Grabois e de João Amazonas e Elza, que atuavam na guerrilha, mas ele era mais velho um pouquinho da Juventude de 68, que era genuíno, tudo. Então, ele fazia um intermediário, quando ele andava nos 3 destacamentos, que ele cuidava dos próprios guerrilheiros. E aí ele virou Juca. Quando virou Juca, ele era o bula-chefe, aí ele tem cirurgias que ele fez à luz de vela, tirando o parto. Então, assim, as histórias são muito bonitas. Então, somado às gravações que eu fiz de pessoas que ele tratou, pessoas com quem ele conviveu, com familiares, então fomos gravar lá no Rio Grande do Sul, e com as lideranças do PCdoB, um destaque na gravação, quando eu gravei aqui com o Nésio, que foi secretário aqui, que queria implantar um projeto de núcleos Jucas, que era isso. Então, quer dizer, de fato, a gente começa a ver que está sobre os nossos ombros uma história de um herói nacional. Ótimo. Então, ressignificar essa história, e eu escutei isso na gravação que eu fiz com o Genuíno. Olha, quando era apenas o trabalho de conscientização das massas, tinham três pessoas que eram destaque ali. O Maurício Grabois, que era o comandante da guerrilha, Oswaldão e o doutor Juca, era Juca. Eles eram as 3 personagens maiores. Só que aí, quando vem a época de combate, o Oswaldão e a Dina ganham mais dimensão, né? A Dina porque era um excelente atirador e quando levava um tiro virava um borboleta. O Oswaldão virava um tronco. E o João Carlos fez de tudo que é história que você puder imaginar dele, de namoradas, de coisas sui generis, de salvação, veio tudo à tona. E então, somado, eu fiz uma gravação muito boa, por exemplo, com o Romualdo, que é o maior escritor sobre a guerrilha, com tese de doutorado sobre isso e tal. Então, a história ficou muito grande, muita gravação, muita informação, e aí está esse trabalho maluco agora, que a gente tem que montar. Aí saiu o edital. Aí saiu o edital, e no edital eu coloquei, fomos contemplados, né? A ideia... A LPG do Tocantins. Paulo Gustavo, eu entrei naquela etapa 2, teve algumas polêmicas, algumas coisas, de isso, que é isso, aquilo, outro. Bem, aí nós fomos contemplados. Vai ser um doc, então. É um documentário a expectativa que seja de 85 minutos, mas ele está com 2 horas na primeira montagem. Então, o trabalho é grande para cortar. E aí foram várias formas de gravação. Nós envolvemos, por exemplo, tem outra curiosidade, só um pouquinho, que aí eu vou passar a bola para frente. No núcleo de organização do documentário, nós temos 5 pessoas com mais de 60 anos. Então, a terceira geração produzindo, trabalhando, organizando, né? A Sônia, que passou a vida inteira procurando o irmão, ela consegue fazer a retificação da certidão de óbito dela. E tem uma outra curiosidade, que é assim, teve uma época que, quando encontraram os 2 corpos no cemitério de Xambioá, que era da Lúcia Petit e do Gurgel, esse do Gurgel, que estava lá, todo mundo acreditava que era ele, porque a coveira dizia que o doutor foi enterrado aqui, né? E nunca encontrou. Agora, nós gravamos dentro da Serra dos Martírios, que era a Serra das Andorinhas. Gravamos num lugar do Araguaia, que é a Vila de Santa Cruz, que é o lugar mais bonito que eu já vi do Araguaia. Tem
tem escrituras rupestres nos pedrais do Araguaia. Então, o que tem de qualidade de imagem, captações, gravações até em 4K, muita coisa de drone, o filme vai ficar muito bonito, muito rico, mas ainda vai trabalhar muito, João. Não é pouco, não. Né? E o segundo foi um outro documentário que eu estou trabalhando, que esse não foi contemplado, mas parecisse eu estou fazendo o mesmo caminho. Fazendo gravação, gravando e depois organizar. Quando surgiu a oportunidade, né? Você falando de período da ditadura, gente, a gente não pode esquecer, porque isso é história, a gente estava falando agora há pouco, né? Que o Brasil tem a mania de esquecer a sua história, né? E quem esquece a sua história comete os erros, repete os erros, né? A história é para ser lembrada por isso. O período negro da ditadura é um exemplo. A gente é cearense, meu pai, por necessidade de trabalho, foi trabalhar de grupo e a gente voltou para Guaraí, moramos de Guaraí de 71 a 74. Só para tu ter uma ideia. O meu irmão mais velho, o João Arnóbio, estava com meu pai no campo de futebol. Naquele tempo era futebol até no domingo. Passou os caminhões. Quando aquele terrorista foi morto a tiros lá pelos agentes. E aqui no Tocantins, os casos mais emblemáticos que a gente tem, esse de inatividade, que eu esqueci o nome deles agora, esse que foi dos insurgentes, né, dos guerrilheiros, que morreu em inatividade, e o outro que morreu em Paraíso também, quase tudo na mesma época ali. E esse Paraíso tem uma situação que é sui generis. Nossa, né? já, porque, já assim, merecia Não, muita... mas assim, o corpo dele foi encontrado, mandaram para a família lá no Paraná, né, descobriram, e o coveiro que enterrou ele colocou uma pedra e fez um X. Foi assim que em algum momento alguém da família vai querer saber dessa história do jovem. E o que é mais triste, por isso que a gente tem que ressignificar, qual que é o nome da praça de Paraíso, da entrada? Não lembro. Cabo Lucena. Ah, é? Foi o cara que matou esse rapaz. Ah, Era soldado ganhando uma promoção. Mas assim, duas coisas que eu quero finalizar aqui. Ele tem 5 músicas inéditas e uma delas escritas na selva do Pará. Nós descobrimos o poema e foi gravado com Jorge Ná. Isso, o teu personagem do Deodoc? Do Doutor Araguaia. E aí tem uma música que eu fiz com a Sônia, na voz do Dorivan, aí a Nátia Moreta e o Coisa gravaram a Canção dos Guerrilheiros. Pela primeira vez nós vamos conhecer a Canção dos Guerrilheiros. Ela tem poema escrita no livro da Fundação Maurício Grabois. Aí teve um sobrinho dela que faz música no Canadá, que é sobrinho dele, né? E que fez a trilha de uma canção gaúcha, que é o Negrinho do Pastoreio, e tem mais uma música minha com Genésio, mais outra música que a gente vai utilizar lá. Então, assim, é um documentário que eu aposto para que seja, como a gente colocou aqui, memória e ressignificar a história dele. E outra coisa que a gente não vai colocar, não tem cenas de tortura, de imagem, para valorizar aqueles que se julgaram vencedores e que, na verdade, os vencidos são os vencedores. E o que eles fizeram para a democracia brasileira é uma coisa que precisa ser contada. Isso tudo some. Não vamos nem falar aqui da chacina da Lapa e por aí vai. Não vamos. Bola para frente. Edson. João, o bolé do mimoso. Fala para o pessoal que está naquela câmera o que é o bolé do mimoso e como é que começou essa história e que pé que tá, João, para nós. bom, o bolé caiu do céu. Bolé? Bolé, Foi uma coisa boa, né? Caiu do céu. Caiu do céu porque, na realidade, a atividade era para ser realizada em Brejinho de Nazaré, que era o projeto do FAC, que era uma parceria da Fundação Palmares com a UFT, na qual eu fiquei com duas disciplinas, né? Uma de projetos, né? E outra de vídeo. E eu ia para Brejinho de Nazaré e aí transferiram a ida para Arraias, que era o outro núcleo que eu trabalhava, né? E uma semana antes, eu me lembrei do edital Revelando os Brasis, né? Na qual a 2 Passos do Paraíso foi o primeiro do Tocantins com o Alan Roosevelt, né? E aí falei, poxa vida, uma semana vai dar tempo. Aí levei a proposta para a oficina lá em Arraias, né? E coincidentemente naquele dia, metade da sala fui fazer o Enem, e a outra metade ficou para o exercício que a gente estava levando com aquela proposta, né? Aí coloquei no quadro assim, quem quer ir para o Rio de Janeiro de graça? Aí todo mundo for entrando na sala, eu quero. Bom, só que tem uma contrapartida. Eu tenho aqui um edital, e a única coisa que o edital exige é que você escreva uma história. Só isso. Aí apresentei para eles lá, vocês querem? Queremos. Então, beleza. Então, vocês têm 2 horas para escrever a história.
E no conjunto das 16 pessoas que ficaram, 16 jovens, porque eram jovens na faixa etária de 16 a 24 anos, de duas comunidades quilombolas, uma da região do Mimoso e outra da região da Canabrava. Entendeu? Que é próximo, que é tudo lá município de Arraias. Né? Enfim, e aí tal, saí, né, porque estava no campus, quando eu voltei, escrevemos, então tá na hora do almoço, então vamos almoçar, quando a gente voltar, a gente vai ler as histórias. E nessa leitura caiu o quê? O bolé, que é uma dança que as pessoas não conhecem. Alguém tinha escrito sobre o bolé. Foi uma das meninas, a mais tímida da sala, escreveu lá 10 linhas sobre a história do bolé. E aí, quando nós limos, a gente elegeu 4 histórias. Né? Uma é a Mulher Guerreira, a segunda, a Sussa, a terceira, o bolé, e a quarta, a Serra Encantada. Dessas 4 que nós elegemos, só 2 podiam participar do edital porque eram maiores de 18 anos. As outras 2 não podiam porque eram menores de 18 anos. E a do bolé, justamente, estava nessa onda dos 16 anos. A menina não podia participar. E aí eu fiquei com aquilo. Eu falei, poxa, mas essa história ela precisa ser contada um dia, né? E no decorrer do processo da oficina, porque ainda durou ainda mais 2 etapas, eu pedi para eles me trazerem uma imagem, uma foto, alguma coisa, e fui conversando com eles a respeito da dança, né? E, consequentemente, depois eu fui escrever um roteiro. Né? Escrevi um roteiro, Bolé do Mimoso, né? E fiquei com esse roteiro Que é uma dança, guardado. eu sei, mas só para ficar claro, pessoal, o que é o bolé do Mimoso? É uma dança típica. Eu ia chegar lá. Desculpa. Enfim, e aí o bolé é uma das danças que a comunidade do Mimoso pratica, né, ao longo do tempo, como a Sussa e outras músicas de tradição cultural. Só que o bolé, a gente descobriu depois, em 2020, né, quando eu tive acesso, eu procurei, não achei absolutamente nada. Nada. Eu estive lá no Mimoso, mano. E aí? Muita gente que está lá no Mimoso nunca viu o bolé. Tá vendo? Quer dizer, já estava morrendo Entendeu? mesmo. Então, quando eu me deparo com um TCC do Delcivânio, que é um rapaz lá da comunidade, que mora em Arraias, fez um curso superior na área de turismo e outras coisas mais. Aqui em Palmas, hein? Lá em Arraias, né? Aí eu vou ler o TCC dele, achei o TCC, na realidade eu liguei para uma professora, falei, por acaso, tem um rapaz que fez um TCC assim. Quando eu li o TCC dele, eu vi que o roteiro estava perfeito. A única coisa que faltava eram as músicas, que eu não tinha tido acesso ainda, entendeu? Olha. Enfim, e aí esse projeto ficou guardado por muitos anos, aí veio a Paulo Gustavo, né, que foi a oportunidade, e aqui tem 2 pessoas que contribuíram para isso, que é você, que contribuiu para isso, e o Nival. Quer dizer, era um projeto que a possibilidade dele estava difícil, porque nós já tínhamos um projeto já cadastrado, né, através da produtora do Nival, para a Paulo Gustavo, e eu liguei para ele, socorro, pelo amor de Deus, me arruma uma outra produtora, porque esse projeto aqui ele é fundamental, porque a dança já não é mais realizada, ela já não é mais praticada há 12, quase 13 anos. Então, quer dizer, é um projeto que vai trazer de volta a necessidade de que a comunidade se aperceba da importância daquilo que eles estão perdendo. Foi o que eu disse para eles agora no processo de pré-produção. Por exemplo, vocês não podem perder essa identidade. Se você perde essa identidade, você perde um pedaço da história de vocês. Entendeu? Então o bolé ele nasceu com essa vontade de fazer as pessoas conhecerem a dança, porque ela é muito bonita, é interessante. Eu estava muito agoniado porque eu não conseguia perceber o ritmo da música, né? E nem os passos da música. Quando foi agora na pré-produção, eu peguei o ritmo. Entendeu? Isso aqui é uma pancada só, porque é a pancada do pandeiro, entendeu? Porque aí tem a pancada do pandeiro, tem a pancada da caixa, tem a pancada da viola, entendeu? E aí eu percebi, aí eu senti, né, aquilo na minha alma, chega meu sangue ferveu, me arrupiei, eu falei, agora sim, agora eu tenho o bolé nas minhas mãos, porque agora eu tenho um ritmo, tenho uma música, né, e estou sentindo ele.
Então é isso aí, o bolé é isso aí. Eu acredito que vai ser interessante, porque as pessoas não têm conhecimento da dança, então ela vai despertar, né? Consequentemente, está despertando já o interesse dentro da comunidade em retomar essa atividade, porque ele já tem um grupo de Sussa lá. Falei, da Sussa para o bolé é só um passo. Né? Então a gente está incutindo na cabeça deles também a necessidade da retomada e colocar isso como uma verdadeira possibilidade até de você fluir isso para fora. Eu falei, vocês têm que tirar o bolé dentro do território de vocês e levar ele para fora do território de vocês. Né? Porque senão as pessoas não vão entender, não vão querer saber, por que, onde é que tem essa dança? Né? Por que eu não fui lá? Por que eu não conhecia essa dança ainda? Né? Então você vai estar criando uma expectativa dentro da própria comunidade e ao mesmo tempo criando uma vontade de que eles possam mostrar essa tradição para outros lugares. Entendeu? Eu acho que o bolé ele vem justamente para isso, para cutucar a onça com vara curta. Né, dizer assim, olha, nós não podemos perder essa perspectiva da memória. Amém. Porque se é a memória, quer dizer, se você, a memória, né, se você perde isso, né, se você perde um pedaço da sua identidade, né, de uma comunidade que viveu centenas de anos praticamente isolada. Sim. E interessante de tudo isso é porque a gente sempre imagina assim, que parece que o bolé só estava lá. E por coincidência, no nosso retorno, num acidente de percurso, eu paro diante de uma casa, né? E aí vou lá pedir água para a mulher, porque a gente já estava sem água, né? E aí, aí falei para ela, a senhora conhece o bolé? Ela falou, meu filho, eu tinha 14 anos de idade quando eu ouvi o bolé na fazenda de um vizinho do meu pai, entre Arraias e Paraná. Olha aí. E a mulher tem 89 anos. Então ela tem 73 anos que ela não vê o bolé. Entendeu? Então eu falei para ela, então é o seguinte, eu vou lhe convidar, você é nossa convidada, a convidada da produção, que vai levar a senhora lá para o local para a senhora ver novamente o bolé. Você imagina a sensação que vai acontecer na cabeça dessa mulher. Entendeu? Fantástico. E eu já falei assim, uma câmera vai ficar na cara dela. Ou na cabeça dela, o que ela está cabeça pensando. dela, na cara dela e nos pés dela. Eu quero ver ela sentir a música, assim, né? a vibração dela todinha, sabe? Então, Massa. na realidade, quer dizer, a proposta é justamente isso. É um filme sensitivo. Né? Você tem que sentir, porque ele é um musical. Né? E, na realidade, vai ser um musical. Né? A gente vai trabalhar muito essa questão da música, né, para as pessoas entenderem a importância de que aquilo não pode nunca, jamais acabar. Acabar. É cultura popular. Massa demais, João. Parabéns. Pessoal, quando o João fala que eu e Nival Corrêa tem a ver, é porque o ano passado eu trabalhei no escritório do Nival e eu ajudei a formatar o projeto. Mas lá era uma equipe, não era? Era o Nival, era a Maria Clara, era o Frazão, a esposa do Frazão. Quem mais? Era a Maísa. A Elaine. Maísa. Pegar a Elaine Era uma equipe lá para dar conta dos projetos e eu tive a honra e a alegria de... Porque cada um pegava um pouquinho, né? Eu pego um pouco, não, eu conheço mais isso aqui, cada um pegava um pouquinho e aí criava um projeto. Você falou, né? Ele falou que ninguém faz nada sozinho. É aquela questão. Cinema, teatro, circo. Arte coletiva é complicado. Um livro você faz sozinho. Ô, Nival, gráfica, né? Nival, para você, meu querido, os dois projetos, se eu não me engano, Rapaz, que você está desenvolvendo, mas tem outras coisas que você está fazendo aí mais de forma tranquila. Fala aí para nós. Então, quais são? Eu vou tentar, assim, no audiovisual, não falar tudo, porque parece ter muita coisa assim, para desenvolver. Você sabe muito bem, você esteve com a gente lá, né? Porque tem muita coisa na área da formação. Muita coisa, só coisa boa, né? Tanto curso de audiovisual, na área de roteiro, né? Oficinas de elaboração de projetos culturais, né? E tal. Mas, fora isso, né? Tem algumas obras, né? Que eu vou fazer a direção de uma obra chamada... o silêncio, como é que eu esqueci, o Som do Silêncio, né, que é lá de Araguaína, né, fala sobre um circo, né, então ele vai ser gravada em grande parte em Itaquaruçu e outra parte vai ser gravada em Araguaína, né. É doc? É uma série de ficção. É uma série de ficção mesmo, é um longa-metragem, né, através da Arte Palco, né. Isso vai ser já no final do ano. Que é o grupo de teatro lá de Araguaína. É o grupo de teatro, né? Que agora está migrando também para a área do audiovisual. Né? Está abrindo bastante espaço. Tem muitos grupos de teatro que estão fazendo isso, sabe, também, né? E eu também vou dirigir, né, um curta-metragem, né, de ficção,
que esse culto de ficção, ele é chamado Insolação, né? Eu acho que o Ronaldo deve ter visto um pouquinho dele também, né? Esse Insolação... Eu não me lembro, fala um pouquinho. O grupo, Tu já pegou Insolação, né? já, Insolação, assim, como é um filme que usa bastante a cor, né, assim, é o sol, né, como influência. Então, assim, alguém que trata um pouco assim sobre a história assim de um jovem, né, que viu o pai dele falecer, né, ele é criança, viu o pai dele falecer assim por questões de disputas, né, territoriais, de terras, né? E aquilo lá muda a vida dele, né? E ele se torna depois assim um assassino em série, né, da cidade. Então a gente vai acompanhando a trajetória da vida dele, vai descobrindo, né, como é que ele entrou nessa vibe, né, assim. Ficção também, né? Ficção, essa é ficção também, né? E vou fazer também a direção de uma série, né, chamada O Mês Mais Longo do Ano, né? O mês mais longo do ano, se a gente for perguntar, qual é o mês mais longo do ano para você? Tem 31 dias, né? Para você. Qual o mês mais longo do ano, né? Junho. Já sabe. Trabalhei lá. Eu sei, né? É porque assim, para nós... Eu já fui jurado junino, já fiz curso. foi. Porque para nós, Brasil o mês mais longo do ano é junho, né? Assim, para os quadrilheiros, pelo menos para eles, o mês mais longo do ano, você perguntar para eles, vai ser junho. Porque o junho deles é 8 meses, 10 anos, são 12 anos, 12 meses. 12 meses, Entendeu? trabalhando ali, trabalhando diretamente, eles respiram, sabe? Respiram o figurino. Então, assim, tem um que cria, tem um que faz o figurino, tem outro que faz a coreografia. Esses dias eu fui em 3 quadrilhas juninas ajudar no ensaio, né, das quadrilhas juninas, né? Como eu trabalho também, eu dou curso para os jurados de quadrilha junina, né? Já tenho 35 anos, né, de Arraiá, né, da capital, aqui, né? Eu amo quadrilha junina, gosto demais, então vou trabalhar um pouquinho, né, para a gente ver a trajetória das pessoas. Porque, assim, quando você vai ver, sabe, você vê uma menina dançando ali, vê aquela rainha, lá, ela ganha o prêmio, aí você fica olhando para ela e todo mundo, ela tem várias pessoas que torcem por ela, sabe, fica torcendo, e ela é rainha, ela reina. Ela, de fato, ela reina. As pessoas admiram, choram, gritam, sabe, se esperneiam, estão ali por ela, porque ela é realmente tratada como uma rainha. Bonito. Mas só a rainha naquele local, né? Mas, como é que ela... Quando você vai ver, é uma menina que trabalha numa loja, ninguém tem conhecimento, né? Outra trabalha assim, às vezes, no recepcionista no hotel, outra trabalha no supermercado, que passa assim, tal, assim, nem sabe, a pessoa passa despercebido e nem nota, né? Mas quando está assistindo ela lá, né, na quadrilha, né? Você olha, meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa fantástica. Mas transformação. Então, é isso, né? Assim, são pessoas que vivem uma vida de simplicidade, no dia a dia, mas quando é à noite, ela tem uma vida de majestade. Então, a função é essa. Vamos ater nas coisas, porque tem muitas outras coisas, mas vamos deixar, pelo menos para essas aí, Ronaldo. Que beleza, Nival. Obrigado, Nival. Edson, nosso tempo ali já estourou pra caramba. Agradecer a tua presença de antemão. Deixar aí suas considerações finais e só dar uma noção mais ou menos para quem está naquela outra câmera ali, quando vai ficar pronto o Doutor Araguaia? Bem, eu tinha um compromisso de lançá-lo dia 24 de junho desse ano, porque João Carlos nasceu no dia 24 de junho de 41, mas aí o que houve de cronograma, aquelas coisas todas. Os atrasos. E aí também eu tomei uma decisão da gente só fazer os lançamentos dos filmes após o período eleitoral. Né? Porque é história, né? Então tem, hoje nós estamos num mundo muito dividido. Então você fala que comunista vai ter polêmica. Mas o que a gente deseja? Né? Na verdade, assim, eu quero falar isso. O nosso filme, ele é um filme que a gente fala assim, eu não quero cobrar ingresso nenhum para ele. Eu quero apresentar ele em praças públicas. Nós vamos lançar na Praça Pública de Porto Franco, na Praça Pública de São Leopoldo. E aí tem São Paulo, aí tem em Brasília, sede do PCdoB, aí tem na Bahia, aqui em Palmas. Então, a ideia é fazer essas apresentações esse ano. Mas, como eu também... Até o final do ano. Novembro. E o outro também que eu estou fazendo, que é lançando nessa época também, que é o SOS Unitins, aquele movimento de estudante que teve, que a gente está fazendo. A ideia, depois disso, é que eu consegui uma autorização para captar os 2 documentários. Né? Caso a gente consiga, aí eu vou entrar no circuito de festivais e trabalhar numa construção de TVs públicas e streaming. Tá?
não é a intenção nossa, inicialmente, colocar em sala de cinema em viés comercial, né? Isso eu falo muito assim, o João colocou a história de um médico aqui, que ele chegava e devolvia o dinheiro, né? O João Carlos, ele praticamente nunca cobrava de quem não podia pagar. E a cirurgia que ele fazia, assim, se a pessoa tivesse pagar, pagava. Não pagava, ele não cobrava, né? Então, assim, e ele teve, na fraternidade que ele teve, a gente não consegue tentar fazer disso uma história com viés comercial. Então, o que nós queremos é que a história dele vá para todos os cantos do mundo. Tranquilo. É isso que a gente quer. Então, considerações finais. O audiovisual no Tocantins, eu acredito que está avançando entre trancos e barrancos. Esse teu canal aqui, Ronaldo, e o seu trabalho, ele é vital para que a gente continue nesse trabalho de acreditar que a cultura, além de ser uma coisa que é essencial para a vida, é uma cadeia que gera emprego, gera renda, gera oportunidade e traz à tona, né, João? Histórias como essa. Maravilhosas. Se a gente mexer com 3, 4 arquivos, andar em 3, 4 interior e povoados, a gente sai dali com 5, 6 boas histórias para fazer. Com certeza. E aí a gente tem que contar essa história. É obrigação nossa. A gente que escreve com literatura, roteiro, faz audiovisual, teatro, nossa energia, nossa luz tem que ser contar para os outros aquilo que a gente descobriu e consegue organizar uma narrativa dentro da sua... Partilhar, né, cara, que é o grande legado humano, né? É isso. Edson, mais uma vez, obrigado demais pela tua presença. Estamos sempre à disposição. João Neiva. Fala, meu querido. Diga aí uma previsão de que o do Bolé do Mimoso vai estar disponível e aonde, e suas considerações finais e essa honra que você me deu de estar aqui hoje, tá bom? Obrigado. Obrigado. Bom, nós vamos entrar na fase de gravação. Dia 16 a 21 de junho a gente grava o documentário. Bom, com relação ao lançamento, ainda vou ter que discutir com o meu amigo Nival. Produtor executivo. Está aqui do lado, ainda bom, ainda bem, né? Tranquilo. O importante é fazer o filme. Fazer o filme, registrar, fazer uma boa resgatar montagem, né, e tal. Depois que tiver tudo ok, a gente faz uma programação para fazer... A gente vai ter que fazer uma exibição lá na comunidade. Né? Vai ser esse ano ainda ou só no ano que vem? Não, tem que ser esse ano ainda. Esse ano. Até o final do ano também, né? Mas A gente faz lá na comunidade, novembro. a gente já viu lá como a gente vai fazer, vai ter que ser no colégio e tal. Tem que fazer uma lá em Arraias, que é até uma contraproposta lá numa escola em Arraias. Enfim, essas obrigações legais, né, a gente vai ter que fazer. Sentimentais também, né? Porque é importante, né? Eu digo assim, legais, as porque pessoas você tem que 3 fazer. pessoas que eu gravei morreram. Você tem que etapa, fazer. né? Etapa então, nesse caso, quer dizer, a gente vai programar depois as outras exibições e a intenção também é fazer com que ele faça um circuito também de festival. É importante que o filme circule pelo Brasil, porque, afinal de contas, o Bolé é desconhecido, o Bolé é inaudito, né? Então, ele precisa sair dessa figuração dele e ser mostrado para as outras pessoas, para que as pessoas, né, conheçam, né, uma dança e conheçam a história da própria comunidade, né? Afinal de contas, é o que eu digo muito para eles precisam se apropriar das histórias deles também, né? A gente conversou muito sobre a possibilidade de oficina de formação, entendeu? Porque é uma comunidade muito rica e a gente viu o interesse de alguns jovens lá, só nessa pequena ida que a gente teve lá, né? No sentido de querer aprender, né? Eu defendo muito essa tese de que a produção na comunidade ela precisa ser feita pelos seus próprios membros, a história precisa ser contada por eles mesmos, assim como a comunidade indígena já avançou muito nesse processo da formação, a comunidade afrodescendente também precisa avançar do mesmo jeito. Também acho. Sabe? Então é isso. Então eu acho que a gente está cumprindo o nosso papel como contadores de histórias. Obrigado demais de novo. Valeu, e muito obrigado pelo convite e sucesso no seu programa. Tá? Precisando de alguma coisa, estamos juntos. Eu que agradeço. Nival, previsão também das suas produções e suas direções cinematográficas e deixa aí as suas considerações e mais uma vez obrigado demais pela presença. A gente, quanto à questão da distribuição, né? Porque a gente passa agora por um período de
né? Aí a gente vai ter a produção, Tem que que segurar é a a questão gravação. E a gente, às vezes, segura um pouco, né? Segura um pouco, porque a gente tem uma previsão dos festivais, né? A gente tem o que vão acontecer, a previsão de, às vezes, de editar de distribuição. Então, isso é uma conjectura que a gente analisa de acordo com as políticas, né, de distribuição do audiovisual no Brasil, às vezes regional também, né? As tratativas Então, profissionais. Mas vai ter pelo menos uma exibição, uma mostra. Todas, como Desculpa, eu tenho trabalhado em todos os projetos no qual eu sou parceiro, né, da gente respeitar a comunidade local, né? Então, em si, quando tem esse feito lá no Bolé de Bambuza com pessoas de lá, né? Então, fazer uma apresentação para as pessoas se verem lá, chamar a comunidade. Então, todos eles vão fazer alguma coisa em Itaquara Sul também, que vai ser o filme, né? Fazer uma apresentação especial para aquelas pessoas, só para elas mesmas. E o filme, ele anda depois de acordo com as distribuições, sabe? Hoje eu tenho parceria assim, também com o Dorivan Borges, né? Com outro material audiovisual, também com ele, né? Que ele criou algumas canções que são bem bacanas, né? Os passarinhos do Jalapão, não é isso? Jalapão, um abraço para ele. Né? Com Ezé também, né? Tem várias parcerias, né? Claro. Então, assim, obrigado por ter trazido a gente aqui para poder falar um pouco de filme. E obrigado, assim, por hoje, por ter, assim, por duas pessoas, né? Que a gente aprende muito vendo eles falarem. Às vezes eu até prefiro vocês já notaram, né? Que eu prefiro até mais ouvir do que falar, né? Ronaldo, só um detalhezinho no finalzinho que eu esqueci. Uma das coisas que nós vamos fazer é um grande acampamento da Juventude Socialista na Vila Santa Cruz e será exibido na praia da Vila de Santa Cruz em julho do ano que vem, no verão. Tá, mas isso é história para outro podcast, viu? Se Deus quiser, vamos lá. Não. Muitas histórias. Gente, Calma aí, obrigado. senão se confunde a cabeça do nosso espectador. Gente, agradecendo aqui essas três personalidades, para mim, desde o início falei para vocês, são um espelho bom. Agradecendo você que está aí do outro lado. Estamos encerrando aqui a 19ª edição do nosso podcast Mundo Criativo. Hoje tive aqui o Nival Correia, o João Luiz Neiva e o Edson Cabral Oliveira. Obrigado a todos e todas. Agradecer os parceiros, a Fé Comércio, CNC, Sesc, Senac. Agradecer o estúdio de produção da Voz, na pessoa do Marcione Muniz. E agradecer a nossa moça principal e única aqui da equipe, a Maria Clara. E a você que está aí do outro lado. Obrigado e até a próxima.